de estudos português. Vai dar português para eles? É a orientação de estudos português. Fundamental. Gente, acho que a apresentação comigo tem que ser breve, uma vez que vocês me conhecem. Meu nome é Ivan, sou eu que vou ter o privilégio, o prazer, mas sobretudo para mim, a responsabilidade de estar representando. Se eu conheço a história de vocês, do terceiro ano do ensino médio, finalmente vocês chegaram no topo mais alto que essa escola pode oferecer para vocês. Vocês estão no terceiro ano do ensino médio. Nós estamos no ano de 2025. O ano de 2025 é o ano que vocês farão o Enem. O Enem desse ano é o Enem de vocês. E aí, eu quero muito dialogar com vocês em relação a nossa permanência aqui. Meus queridos, eu estou aqui, primeiro, porque para mim, acho que para o professor também, é a primeira estudo, é a realização de um sonho. Eu ser professor é a realização de um sonho que eu já tive quando eu estava sentado onde vocês estão hoje. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu olhava para o professor e dizia, eu quero estar no lugar desse cara. Eu quero estar no lugar dessa mina. Era o meu sonho. E é claro que para mim, 20 anos atrás, quando eu tive esse sonho, era difícil. Era difícil um jovem da periferia, que talvez uma coisa da minha pele, chegar na universidade. Não existia Enem, não existia ProUni. Então eu tinha duas opções. Ou eu passava por uma faculdade pública USP, ou entrava numa faculdade privada. E aí eu tenho que ser bem claro com vocês. A minha opção foi a faculdade privada, simplesmente por uma coisa. Não é porque eu achava que eu não ia passar na USP, FUVEST, mas eu morava lá perto do Bocaia. Lá perto do Bocaia. Se eu saísse da cidade universitária 11 horas da noite, eu ia ter que dormir na rua, não tinha condição para mim. Então, geograficamente eu não tinha condições, não tinha como, mesmo que eu passasse. Então eu tive que fazer uma faculdade privada. E foi o que eu fiz. Com muita dificuldade, muito. Hoje, qualquer um de vocês, com um pouquinho de esforço, consegue fazer uma faculdade. Não era assim 20 anos atrás. Por uma família colocar um filho dentro de uma faculdade, o pai e a mãe tinham que pegar sangue. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, cara, eu falo isso com muito orgulho. A minha mãe ficou tão feliz, cara, que ela falava para os vizinhos, cara, quando você vai entregar a carta na minha casa, e minha mãe falava, carneiro, minha filha na faculdade. Sabe, falava porque era um orgulho para a minha família. E aí eu pergunto para vocês não são mais crianças? E eu tenho até dificuldade de dizer que vocês são adolescentes ainda. Vocês são bons adultos. Estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Alguns vieram para socializar. Malandrão na escala. Vieram porque acham que aqui é para socializar. Alguns vieram porque são rejeitados pelo pai e pela mãe. Tem um pai que não aguenta, não vai para a escola. Mas eu espero, e eu dialogo com isso, que a maioria de vocês, pela idade que tem, pela noção de vida que tem, entram por essa porta com objetivo. Eu estou aqui por isso. Professor, isso aqui pode não ser o melhor espaço do mundo, pode não ser a melhor escola do mundo, mas eu vim buscar uma coisa aqui. E eu espero muito, e eu rezo para que vocês tenham esses sonhos. Porque eu estou aqui para pegar no sonho de vocês e puxar para cima. E eu vou fazer isso com responsabilidade. Eu vou fazer isso com amor. Porque uma educação que não trata de amor, uma educação que não trata de felicidade, não é educação, é adestramento. Eu não sou adestrador de adolescente. Não sou adestrador. Você adestra animal. Vocês são seres humanos. Seres humanos que têm sonhos, seres humanos que têm expectativas. Mais do que isso, cada um de vocês é a ponta de lança de um sonho de alguém que está em casa. Quantos pais de vocês não passaram por aqui, ó, por essa avenida aqui, 5h30 da manhã, marmitão debaixo do braço, fedendo, estão comendo um dobro, assim, o dia está começando agora, 8 da manhã, meu amigo, teu pai já, estou atravessando a cidade, estou trabalhando faz tempo já. Teu pai e tua mãe já estão trabalhando faz tempo, saíram de casa 5h30, 6 horas da manhã, e você está aqui. Me permitam dizer uma coisa para vocês. Fazer ensino médio pela manhã, durante o dia, é privilégio. A maioria das pessoas não fazem ensino médio durante o dia. Noite, meu parceiro.
Você acha que eu fiz ensino médio durante o dia, que nem vocês? Vocês acham que eu acordava de manhã para a escola, meio-dia e 20 vou para casa, bater um bandeco, passar a tarde toda? Isso não veio. Era das 8 às 6 da tarde numa empresa, se quisesse estudasse à noite. Então percebam vocês que estar aqui não é barato. Vocês acham que manter um adolescente na idade de vocês dentro de uma escola, desculpa, criando bunda dentro de uma escola de manhã, é barato com o pai e com a mãe? É barato? É o tênis, é o óculos da aulinha, o celularzinho no bolso, é o cabelinho arrumado. Isso é caro, filho. Ah, mãe, meu celular tá sem crédito, mãe. Não quer saber se o pai não tá desempregado, não quer carregado. Pô, mãe, o pessoal está todo usando um plano, por que eu não posso usar? Às vezes a mãe vem de chinelinho de dedo aqui na reunião de pais. Você vê que é pai, mãe simples, gente pobre, que nem a gente. Mas a vida na escola tá aqui não, né? A vida na escola tá aqui, a vida na escola. O filho tá todo malandrão. O pai vem todo sujo de graça aqui na escola. Então vocês não estão aqui de graça e não estão fazendo favor para ninguém aqui. Uma coisa que tem que ficar bem claro. Filho, qual é o seu nome? Como? Wenderson, eu quero que você acordou hoje, meu parceiro. 6h30. 6h30. Wenderson, como você estava tomando aquele chute? Você tomava banho de manhã, né, velho? Toma banho, né, velho? Como você também. Você toma banho, velho, de manhã? Não tem água de manhã. Ah, foi nada. Supondo que tem água, que você tome um bom banho de manhã. Você está tomando o seu banho. Você ouve esse barulho aqui na porta? Ô, Wenderson! Ô, mãe, fala ver quem é. Pô, tem um cara aí te chamando. Dizia que é seu professor. Você passou por isso hoje? Não. Passou por isso hoje, filha? Passou por isso hoje? Sabe o que isso quer dizer? Eu não fui buscar ninguém em casa. Vocês estão muito sinceros. Eu não fui buscar ninguém em casa. Então eu vou deixar uma coisa bem clara, eu acho que isso se estende à professora. Jamais me tratem nessa sala como se estivessem fazendo um favor para mim. Você tem que saber. Não fui te buscar em casa. Simples assim. Não está escrito no meu diploma. Meu diploma eu passei para a direção de pedagogia. Está escrito professor de história. Sou habilitado, licenciatura plena em história. Não está escrito babá de adolescente. Não é sobre isso. Eu não estou aqui para cuidar de vocês. Não estou para cuidar de vocês. Não estou aqui para socializar, porque você está com raivinha de ficar em casa. Eu estou cagando e andando se você está aqui obrigado pelo seu pai e pela sua mãe. Se você está aqui obrigado, toma uma vergonha na sua cara, sai da escola, tira uma carreira profissional e vai trabalhar para ajudar seu pai e sua mãe. E aí não quer, né? Aí eu não quero estudar, mas trabalhar também não, professor. Aí é fácil. Aí é fácil. Porque português, mas a biologia tem nome desse tipo de gente. Quem acha, na idade de vocês, que pai e mãe têm a obrigação de sustentar sem fazer nada em casa, a biologia tem um nome para isso. Começa com o quê? Alguém pode me dizer o nome? Fala bem alto. Parasita, filho. Tá com quase mijão nas costas, barba na cara, vem pra escola pra querer tumultuar e não quer trabalhar? Que isso? Acha o quê? Que o mundo... Ah, mas eu não pedi nada ser. Ah, mas tá vendo só, tem 20 anos nas costas, filho. Com 20 anos nas costas, tem que ajudar seu pai a pagar uma conta, uma luz, uma água, uma internet. Não, mas eu vou estudar. Então estuda, meu parceiro, então estuda. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Ano que vem, nesse mesmo dia, hoje é dia... Que dia que é hoje, gente? Dia 3 de fevereiro de 2026, a maioria de vocês não se chama mais de estudante. Tem outro nome para vocês. Alguém pode me dar o nome? Fala bem alto. Desempregados. Vocês são pessoas que são adultas e não têm emprego. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, qual a possibilidade, as perspectivas, ou as possibilidades de um desempregado que mal sabe redigir um texto de 4 linhas, que ele não sabe interpretar um texto? Muitos de vocês vão dizer, não, professor, mas eu sou alfabetizado. Sim, vocês são alfabetizados, mas existe um outro nome que tem que ser sempre lembrado para vocês: o analfabeto funcional. Alguém pode me explicar? Alguém sabe dizer o que é o analfabeto funcional? Por favor, estou ouvindo. O que é o analfabeto funcional? Alguém pode me dizer? O analfabeto funcional é o seguinte: aqui eu tenho um texto. Eu dou
pode dar aqui que eu sei ler, eu sou alfabetizada. Ela vai ler o texto, ela sabe ler. Depois que ela lê o texto, eu pergunto assim, escuta, mas quais são as 3 principais ideias desse texto? O que esse texto sustenta? Eu não sei. Não consegue. O analfabeto funcional é aquela pessoa que sabe ler, mas ela não consegue entender o que ela escreve, o que ela não escreve. Se eu pegar 2 textos, mesmo assunto, só que esse autor tem uma opinião, escreve um texto. Esse autor tem uma outra opinião, escreve sobre o mesmo tema, só que com opiniões diferentes. Eu dou os 2 para você ler. E aí você lê e eu pergunto, escuta, mas qual é a diferença do pensamento desse autor para esse? Onde eles concordam e onde eles divergem? Não sei, não consegue. Isso é um analfabeto funcional. Detalhe, a maioria dos estudantes do Brasil são analfabetos funcionais. A maioria. O que se perdeu aí, gente? Uma capacidade cognitiva, capacidade de ler, capacidade de interpretar. Faltou isso, meus amigos. E aí eu tenho que lembrar para vocês. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Ensino fundamental. 1º, 2º e 3º. 12 anos dentro da escola. Você ficou 12 anos de segunda a sexta, 5 a 6 horas por dia, 12 anos. E você não aprendeu a interpretar o texto. Tem algum problema aí, vocês acham? Vocês acham que existe algum problema aí? Eu acho que existe. Vocês sabem, nosso primeiro tema esse ano, a gente vai revisar a Revolução Industrial. É um tema fundamental. Vocês sabem que na Revolução Industrial, uma grande mudança se operou na história da humanidade. Houve um tempo em que, para a sociedade funcionar, ela precisava de milhares e milhares e milhares de trabalhadores. Nos campos, nas fábricas, nas cidades. Nós estamos caminhando para a 4ª Revolução Industrial, inteligência artificial. Não se precisa mais de tantos trabalhadores. Isso é um problema para vocês. Há 20 anos atrás você ia no McDonald's, tinha 10 caixas. Hoje você vai e tem 3 toppers. Cadê os trabalhadores? Antes, o primeiro emprego de uma menininha bonitinha que nem vocês era telefonista. A menina era office boy. As meninas eram telefonistas. Você ia em qualquer escritório Mequetrap, tinha 5 ou 6 menininhas. Bom dia, boa tarde, já vou passar a ligação. Hoje em dia, viu, atendimento eletrônico. Diz que 1 para não sei o quê, diz que 2 para não sei o quê. Cadê os empregos? Cadê, gente, os empregos? Eu, quando fiz universidade, eu trabalhava ali onde era o Extra João Dias, é uma site. Sabe onde que é? Ali para o centro empresarial. Eu trabalhava, meus amigos, das 11 da noite até as 7 da manhã. Eu estudava à noite. Eu trabalhava à noite e fazia faculdade. Por que eu não me submeti a esse emprego? Porque o Extra naquele tempo era bom, eles pagavam a metade da minha faculdade, eles pagavam a metade. A loja não fechava, o Extra era 24 horas. Então tinha que limpar a loja. O que se fazia? Eles passavam aquelas fitas tipo CSI, que é preta e amarela, e aí vinha um batalhão, cara. Os 10 caras, os primeiros jogando água com sabão. Atrás já vinha os caras de escovão. Atrás já vinha o pessoal já secando. Uns 15, 20 caras para limpar a loja toda. Um dia eu fui lá, tem um tratorzinho, limpando, cadê os empregos? Cadê os empregos? Então, a pergunta fundamental aqui para vocês é aonde? Onde vocês vão se encaixar? A reforma da Previdência do governo Temer de 2016-17, ele levou a idade para aposentadoria ao extremo. Cada um de vocês aqui vai ter que trabalhar até os 75 anos para se aposentar. Então tem mais 50 anos pela frente. Esse é o mundo do trabalho que espera vocês. Vocês estão capacitados para ele? Vocês dialogam com essas novas demandas? Meus amigos, subemprego vai ter em qualquer lugar. E me permitam expressar o que é o subemprego. Todo trabalho ele é digno, todo trabalho é digno. Só que o que é o subemprego? É aquele trabalho que você é extremamente mal remunerado. Que trabalho que é esse? É o caixa de supermercado ali da Vila Paulinha, é o atendimento ali para a dentista, ela precisa de uma menininha bonitinha para fazer a recepção, mas você vai ganhar $1.200 por mês.
lá na mão. Aí ele falou, mano, um pau e 200 por mês. Ah, professor, é mó grana, professor. Eu consigo fazer meu rolê com um pau e 200. Me dá um pau e 200 aí, professor. Vê se eu não vivo legal. Você vive sim, sabe o que você vive? Quem paga o programa da tua mesa é a tua mãe. Quem paga o sabonete que você liga no rabo é a sua mãe. Quem paga o seu absorvente é a sua mãe. Quem paga a conta de água, luz, telefone é a sua mãe. É claro que se eu tivesse uma pessoa que me bancasse, comprasse meu arroz com feijão e me desse um pau e 200 por mês, eu ia dizer que estava maravilhoso. Um pau e 200 livre, eu ajudo em casa, o arroz está garantido. Mas eu pergunto para vocês, eu moro sozinho. Eu moro sozinho, de verdade. Vocês acham que R$ 1.200 é o suficiente para mim sobreviver? Vocês acham que é suficiente? Só de aluguel eu pago 900 conto. Aí tem internet. Tem o sabão em pó, que é o preço da morte. A carne é o preço da morte. A internet é o preço da morte. Produto de limpeza, nem falo para vocês o quanto é caro. Um Veja, um Sanol. É tudo muito caro, gente. Produto de um Listerine, um fio dental, tudo. Gente, se sustentar sozinho é uma coisa extremamente cara. Vocês estão preparados para isso? Deveriam estar se preparando. Porque eu tenho uma péssima notícia para vocês. Eu tenho 49 anos de idade. Eu, sério, tenho 49 anos de idade. Os pais de vocês devem ter a minha idade, ou talvez um pouquinho mais. Desculpa, daqui a 15, 20 anos, a maioria de vocês já perdeu o pai ou não. Desculpa, eu sei que é um pensamento difícil de lidar. Talvez seja um dos pensamentos mais difíceis que um jovem, estou dizendo isso porque eu perdi meu pai quando ele casado. É você ver o cachorro reclamando na pessoa. Você viu o cachorro reclamando, minha velha precisa de mim agora, minha mãe precisa de mim. E aí, quem vai dar pela sua mãe? Quem vai dar? Esse ano vocês têm formatura. Me permitam aqui dividir um pensamento com vocês. Me permitam, gente. Eu conheço todo tipo de mãe. Todo tipo de mãe. Existem duas situações que envolvem mães que sempre me tocaram muito. Primeiro tipo de mãe, me permitam, a mãe do vida louca. O malandrão, aquele que é o vida louca. Eu já vi esse tipo de mãe. No chão, sangue saindo da boca, do nariz até do ouvido. Eu sabia sair do ouvido. Fumaça saindo. Olha um monte lá no chão. Nessa hora, os parça, você não tem parça. Nessa hora, os manos que andam com você, eles desaparecem. Só tinha uma pessoa em cima do corpo. Sabe quem? Mano. A mãe. Levanta, pelo amor de Deus. Levanta, pelo amor de Deus. Tô morto já. Eu vi. Assim, ó. Essa diferença. O vida louca, quando ele faz isso, ele não morre sozinho. Sabe por que ele não morre sozinho? Sabe quantas vezes essa mãe, ela vai dar risada no Réveillon de novo? Sabe quantas vezes? Vocês sabem o que sente uma mãe que passa por isso no Dia das Mães? Quando na casa dos vizinhos, começa a chegar o carro, ela começa a vir aquele churrasco de festa, e ela sabe que o filho dela está no São Luís. O que sente uma mãe dessa? O vida louco, ele não se matou sozinho, ele matou a mãe junto. Essa mulher nunca mais vai ter, esse pai também, ele nunca mais vai ter paz na vida. Mas no final desse ano, eu vou ter a oportunidade de ver um tipo de mãe que eu adoro. É aquela mãe, filha, que quando te chamam o seu nome, você sobe aquele canudo na mão, aquela mãe chora de felicidade, chega a tremer de felicidade. Porque essa mãe, ela pensa em quantas vezes ela levou uma marmita, quantas vezes a marmita azedou, quanta chuva ela pegou dentro de um ônibus, mas ela pensa, eu estou aqui comendo dobrado, estou aumentando um petit de madame, mas a minha filha está estudando, não vai passar pelo que eu estou passando. Então quando chamarem teu nome, tua mãe vai chorar porque ela vai lembrar disso, ó, valeu a pena. Moleque, a mesma coisa, o pai, a mãe, ó, meu filho, onde que ele chegou? Ô meu, vocês têm essa chance. Esse ano é a chance de vocês se mostrarem por que vocês estão fazendo aqui. Tem zoeira lá fora, tem zoeira. É para jogar uma bola, mano, é para jogar uma bola, cara, é para jogar uma bola. É para dar beijo na boca, é para dar beijo na boca. Isso é um lugar jovem, é um lugar, meus amigos, que você tem que exercer a sua juventude. Mas uma coisa é você exercer a sua juventude de maneira leviana, de maneira irresponsável, de maneira egoísta. Outra coisa é você vir na escola namorar, jogar bola, participar das brincadeiras, mas a hora que eu chego aqui na sala, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei por que eu estou aqui. E é isso que eu espero de cada um de vocês. E eu não apenas espero, eu exijo. Porque se você está com a sua cabeça baixa, estudando, anotando, lendo, pesquisando, eu não vou deixar o infeliz tornar essa sala
A gente vai rir, a gente vai brincar. Mas isso aqui é um espaço de aprendizado. É claro que quando eu falei sobre tudo isso, eu estou falando só do aspecto profissional, mas é só esse único aspecto que me interessa. Vocês acham que ler, estudar, aprender, construir conhecimento é só para conseguir a droga de um emprego? Não é. Não é. Vocês vivem numa sociedade machista, racista, que olha para pessoas da ponte para cá como se fossem lixo. Essa sociedade precisa ser transformada. Eu não estou aqui para ensinar vocês a se adaptarem à realidade. Eu estou aqui para ensinar vocês a questionarem a realidade. A nossa diretora lá fora falou uma frase que eu ouvi. E é claro que eu jamais iria contestar em público, mas eu faço questão de fazer isso. Não acho que a lei tem que ser seguida sem questionamento. Eu vivo num país que até 130 anos atrás estava na lei. Preto é escravizado. Estava na lei. Partindo do pressuposto que você não questiona a lei, então não se questiona a escravização. Concordam comigo? Se você voltasse em 1935 na Alemanha nazista, a lei dizia: qualquer alemão ele tem o direito e o dever de supliciar um judeu. Judeu não é gente. Esconder um judeu, passar pano para um judeu era crime. Então qual era o lugar do judeu? Campo de concentração, Auschwitz. Estava na lei, era justa. Então percebam que nem toda lei por si ela é justa. Então o que me cabe trazer para vocês? Não é trazer o conhecimento feito, abrir uma tampa e colocar aqui dentro. Não é isso. Quando eu estudei, os professores acreditavam que educação era isso. Que o professor era aquele oráculo do conhecimento. Aquele que sabe tudo. E o aluno, ele é uma folha em branco. Então, o que cabia a um bom professor? Pegar o conhecimento dentro dele e aplicar na cabeça do estudante. Quase um Frankenstein, vocês. Vocês acham que isso é correto? Não, gente. Na verdade, o que eu trago para vocês aqui são pontos de construção de conhecimento, mas de reflexão. Uma escola que não estimula o pensamento, a crítica, a criatividade e a liberdade, não é uma escola, é um centro de adestramento. E eu não estou aqui para adestrar vocês. Vou trazer referências, vou trazer conhecimento, mas para que vocês construam, para que vocês pensem, não para que vocês escutem o que vocês escutam. Amém. Quer falar amém? Filho? Vai para a igreja. Vai para a igreja. Isso aqui é uma escola, um espaço de construção, de debate, de ideias. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Temos esse combinado esse ano? A professora quer falar alguma coisa? Por favor, professora. E se posicione mais ou menos aqui para que a sua linda imagem reverbere. O que é isso? É um santinho? Não sei, era uma largata. Ele já não está mais entre nós, professora. Estou sem paz. Fique à vontade. Bom dia, gente. O professor contou a história dele. Eu gostaria de contar a minha também, tá? Eu venho de uma família extremamente pobre. Moro ainda na favela, moro ali no Jardim Ângela. E quando eu tinha 15 anos, eu descobri que eu jamais poderia ter um celular, um tênis, uma roupa do ano. Até então, todas as minhas roupas eram doadas. Por quê? Porque o meu pai ele ganhava R$600 por mês. A minha mãe, ela ganhava em torno disso também numa família de 4 pessoas, com um irmão mais novo deficiente intelectual. Então assim, se eu não trabalhar, eu não vou conseguir nada que eu gostaria de ter. Então aos 15 anos, na empresa que minha mãe era faxineira, ela conseguiu ali um cargo para mim, como melhor aprendiz, que ganhava os seus R$400 ali, mas para mim já era muito dinheiro, porque eu nunca tinha visto
tive uma família estruturada que me permitiu pensar no meu futuro. Muitas pessoas não têm a família que te permita pensar no seu futuro. Então lá, conversei com essa moça e falei assim, não, eu quero também pagar um cursinho porque eu quero ficar na USP. Terminei o ensino médio, no ano seguinte, terminou meu melhor aprendiz, eu fui trabalhar de recepcionista lá, no Itaim, eu trabalhava 10 horas por dia. Acordava às 4 da manhã, chegava no cursinho às 7 da noite, fazia o cursinho até 11 horas, chegava em casa à meia-noite e acordava às 4 horas da manhã. Eu fiz isso por 3 anos. No último ano de cursinho, no terceiro ano de cursinho, eu pensei assim, se eu não passar hoje, eu não vou fazer faculdade. Por quê? Porque teve uma época da minha família em que minha mãe não pôde trabalhar porque ela colocou pinos no pé. Ela se acidentou, não teve respaldo de nada. E eu, com o meu salário bruto de R$1.200, R$800 líquido, eu sustentei a minha família de fato. Então eu falei, não vou conseguir pagar uma faculdade jamais. Até então, no terceiro ano de cursinho, eu sabia como entrar, ingressar e tudo mais. Fui fazer o Enem. No primeiro dia que eu saí de lá, foi o primeiro ano do Enem que foi de 2 domingos. Eu entrei no domingo, esse que eu passei no primeiro Enem de 2 domingos. Saí de lá chorando, em prantos. O meu noivo foi me buscar e ele falando assim, por que você está chorando? Que não sei o quê. Você vai conseguir passar. E ele tinha passado, ele tem uma situação bem parecida com a minha, e ele tinha passado no ano anterior em História. E eu falando, não vou conseguir de novo. Vai ser mais um ano que eu não vou conseguir. Aí ele, não, eu sei que você vai conseguir, você nunca disse. Gente, eu estudava na hora do almoço. E eu via a aula à noite. Muito diferente das outras pessoas que estavam fazendo cursinho, que elas não trabalhavam. Elas tinham 10 horas por dia para estudar. Elas chegavam no cursinho de manhã e só saíam à noite. Mas de manhã eu estava lidando com a dama, com assédio. Porque você ser recepcionista com 18 anos de idade, no meio empresarial, são muitos homens que acham que são sua chefia, que acham que mandam em você, é muito complicado. Então o que aconteceu? Fiz o primeiro domingo, fiz o segundo domingo, aí tem aquele período de dor, que é o período que você não sabe o que está acontecendo, qual foi sua nota. E eu me inscrevi para a Unifesp, que é a federal, aqui de São Paulo, que é onde meu noivo tinha passado a história. E tinha 2 vagas para a cota. É o que minha nota estava na nota de corte. Tinha 2 vagas para a cota. Eu estava em primeiro na quinta-feira. Na sexta-feira eu estava em segundo. Se eu passasse para terceiro, eu não ia conseguir a vaga. Então eu só ia saber se realmente tinha passado na segunda. Então foram sábado e domingo nessa agonia. No domingo eu me convidei. Eu já tinha 21 anos, tá? E na segunda-feira saiu o resultado e eu tinha passado. Só que eu não consegui comemorar, porque eu tava com aquele sentimento tipo, é a minha obrigação. E tinha outra coisa. Eu passei no período da tarde. Eu tinha parado de trabalhar. Até que minha mãe chegou e falou assim, pede as contas. Aqui, pede as contas que o segura lá. Vai seguir seus sonhos. E foi isso que aconteceu. Claro que lá no segundo ano, eu saía daqui todos os dias para ir para Guarulhos, que é a Unifesp lá. No último bairro do Guarulhos, no bairro Pimentas, pegava aí suas 3 horas de metrô, mais um ônibus intermunicipal e voltava.
iniciativa do meu avô. Meu avô trabalhou na lavoura. Ninguém que eu conheço, os meus colegas da época, eu estudei no Magalhães, me formei no Magalhães, pouquíssimos conquistaram coisas hoje. Alguns morreram, como tráfico. Então, a questão é, se você é pobre, principalmente se você é preto, se você é favelado, o meio para você conquistar são os outros. Você não precisa necessariamente querer fazer o Enem, mas fazer um concurso público que exige o ensino médio. Tem vários concursos públicos que só exigem o ensino médio para você ganhar 6, 8 cálculos. Então eu sempre trago a minha história, porque nenhuma experiência é única. E talvez alguns de vocês estejam passando por isso agora. Um aumento financeiro, um erro futuro. Talvez alguns de vocês tenham essa responsabilidade de prover a casa. Mas saibam que dá para chegar lá. Que dá para vocês conquistarem. Vocês vão fazer isso por meio dos estudos. Vocês vão fazer isso lendo um texto e compreendendo um texto. Porque se estudando está difícil, imagina sem estudar. A vez que eu tentei menor aprendiz, não foi a minha primeira vez. Eu já tinha ido com 13 anos tentar, mas tinha lá o filho do advogado da empresa. Sem carisma nenhum. A única coisa que ele tinha era o nome. E ele conseguiu o nome. Então, assim, eu conto a minha história para vocês dizerem, não romantizarem, jamais. Porque se eu pudesse escolher não ter passado tudo que eu passei para estar aqui hoje, eu escolheria não passar tudo que eu passei. Mas para vocês entenderem que vocês não estão sozinhos. E que eu puder ajudar vocês, principalmente no terceiro ano, eu vou estar aqui. Porque fornecer conhecimento, vocês não são bancos que eu estou depositando coisas. Vocês são seres humanos que precisam de atenção, precisam que nós, professores, sejamos humanos com vocês. Obrigado. A história de uma pessoa, gente, é sempre algo interessante a gente aprender, pra gente não fazer exatamente a mesma coisa, a gente aprender com essa pessoa, né? Porque é o que ela falou, cada um de vocês, gente, é um sonho, esse sonho vai ser cultivado. Eu quero muito no futuro que vocês possam ter uma história, não parecida com a dela nem com a minha, mas uma história de vitória junto com os de vocês. Vocês têm referência. Eu acho que se tem uma coisa que o pai e a mãe mais desejam quando você tem uma criança na mãe, é você quer ser uma referência. Eu quero ser lembrado por carinho por essa pessoa. E nossas histórias, elas vão dizer se a gente vai ser lembrado por carinho ou não. Meus queridos, eu coloquei na mão de vocês um documento. Coloquei num documento que eu elaborei, não que eu escrevi, mas eu fui buscar. Quando se fala da lei do celular, muitos de vocês podem pensar assim, mano, isso só acontece no Brasil. Que palhaçada é essa do José Luiz do Rego? Que droga de escola que eu estou em que eu não posso manusear o celular? E para vocês eu entendo a dificuldade. Vocês sabem que a molecada que vai vir do primeiro ano, a gente não vai ter tanta dificuldade, porque na prefeitura já não pode usar. Então ele já vem aqui dentro do esquema. Nós não, vocês são uma geração que cresceram com o celular na mão. Então nós entendemos que para pedir isso para vocês, olha, não usem mais o celular, é uma coisa difícil. Porque já gerou o que, gente? Uma dependência psicológica, a gente sabe disso. Quantas vezes, cara, fala aqui comigo, você não tá assim, tipo, para dormir, aí volta só uma olhadinha, né, mano? Aí é 10 da noite, aí você começa o status aqui, uma conversinha aqui, mando 10h40, mano, preciso dormir, não, só até às 11 eu paro. Quando você está dando 1h da manhã, você não vai largar o celular. Então existe uma dependência. Entretanto, meus amigos, essa lei que veio de autorização celular, ela não deve ser obedecida só porque ela é uma lei. Ah, é lei se obedece. Não é isso, não é esse o discurso. Na verdade, existe toda uma construção, gente, de conhecimento para que várias regiões do mundo, e eu vou dizer isso para vocês, várias regiões do mundo têm leis parecidas com essa. Porque hoje, gente, é um consenso científico
sendo usado em algumas situações esporádicas para o conhecimento. Eu trouxe para vocês aqui 3 artigos. 3 artigos. Eu faço questão de ler, pelo menos, que horas são agora, professor? Por favor. 8h52. Faço questão de ler aqui junto com vocês, a gente estabelecer um diálogo. Eu não quero que vocês cheguem em casa e digam assim, ah mãe, é proibido usar o celular. Não é só isso, gente. Existe uma construção para isso. E acreditem em vocês, não fazer uso da maneira em sala de aula não é um mal para vocês. E daqui a um tempo vocês vão falar para mim, professor meu, como eu estou aprendendo melhor? Pô, professor, como eu estou assimilando melhor a matéria? Pô, professor, como isso foi bom? Até porque, gente, ano que vem, quando vocês começarem a trabalhar fora, vai ter empresa que vai falar, ó, coloca o seu celular no armário, você não vai poder usar. Não vai poder usar. Não é todo lugar que você pode manusear o celular. E vocês são de uma geração que ainda acreditam que o celular ele pode ser usado em todo e qualquer momento. E não é assim. Eu sempre pergunto para os meus alunos quando estão diante de uma tela, quem é dono de quem? Você é dono da tela? Ou a tela é o seu dono? E infelizmente hoje a gente sabe que a resposta, a segunda opção que eu dei, é a mais realista. É a mais realista, né? Vocês sabem que a internet ela foi estruturada. Quem é que já viu documentários sobre os algoritmos sabe que eles são pensamentos estruturados para chamar a sua atenção o tempo todo. Para que você nunca desligue. Eles têm o seu grau de interesse nas coisas, eles vão iniciar a tela com aquilo que vai te chamar a atenção. E você não consegue sair daquilo. Eu vou começar com o primeiro artigo que eu achei super interessante. Quem me acompanha em rede social sabe que eu divulguei isso na época do Natal. Eu li e falei, mano, o que é isso? Me permitam, isso aqui é do portal IGN Brasil. Geração Z, vocês, está perdendo uma habilidade que temos há 5.000 anos e meio. Pré-históricos, nossos primórdios. As inovações digitais estão fazendo com que a geração Z abandone não apenas a capacidade de escrever, mas também o conhecimento básico para se expressar com maior clareza. A dúvida se faz parte da transformação que a sociedade vive ou se é um problema da geração Z que deve ser enfrentado preocupa os especialistas. O fato é que a geração Z está perdendo o que a humanidade veio desenvolvendo há mais de 5.500 anos. Motivados pelos usos das redes sociais como meio de comunicação, os alunos muitas vezes evitam frases longas ou não conseguem construir parágrafos significativos. A geração Z não só tem mais dificuldade em escrever e se comunicar de forma eficaz, mas independente de fazê-lo manualmente ou com teclado, não consegue criar parágrafos com frases independentes, o que torna mais caótico e difícil a tentativa de compreensão dos seus textos. Meus amigos, olhem para mim. O que nos faz seres humanos? Seres humanos no sentido mais sofisticado do termo é a capacidade de expressar o que você sente, o que você pensa, explicar o que você faz. É para isso que o ser humano escreve música, por isso que o ser humano escreve poesia, por isso que os seres humanos escrevem cartas. Por quê? Porque a nossa humanidade, meus amigos, é uma coisa tão bonita, mas é tão rica, que você precisa de meios para quê? Para expressar essa humanidade. Vejam, por exemplo, a tecnologia, a medicina. Como é seu nome, filho? Guilherme, eu quero te fazer aqui uma sugestão, meu parceiro. Você é um especialista em tal doença. Especialista. Então você pesquisa o que você pode sobre aquela doença, porque você quer curar aquela doença. Você viveu 80 anos. Desses 80 anos você dedicou a essa doença 60. Com 20 anos de idade você começou a pesquisar sobre essa doença. Você sabe como ela se manifesta, como ela é transmitida, quais são os alimentos que abusam essa doença, quais são os tratamentos. Você está muito próximo da cura. Mas aconteceu com ele o que acontece com qualquer ser humano. O que aconteceu com o Guilherme, gente? Ele morreu. Ele morreu. Se você morreu, o que acontece com todo aquele conhecimento que você tão bem, de maneira tão árdua, acumulou? Uma situação hipotética onde não existe a escrita. Você morreu, você sempre trabalhou sozinho. O que acontece com todo o seu conhecimento? Ele
vai embora. Vocês concordam comigo? Na hora que ele vai para debaixo da terra, o conhecimento, ele acaba. Vocês concordam comigo? Entretanto, a espécie humana inventou uma ferramenta maravilhosa. Uma ferramenta que permite uma pessoa morta falar com uma pessoa viva. Olha, eu tenho tal conhecimento, eu estou morto, mas está aqui o meu conhecimento. Que ferramenta é essa? A escrita. Vocês já pensaram que toda inovação tecnológica, científica, cultural, ela foi nos transmitida, pelo menos no mundo ocidental, através da escrita? Vocês acham que foi a minha geração mais velha de vocês que criou o celular? Vocês acham que os computadores é uma inovação tecnológica? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Ótimo. Vocês acham que as inovações tecnológicas que nós temos hoje, elas são frutos da geração que viveu há 100 anos atrás? Isso aqui é conhecimento, gente, milenar. Então percebam vocês que escrever, ler, é uma condição da nossa existência em sociedade. O que nos faz ser seres humanos é a capacidade de se expressar, de ler, de se apropriar da cultura que a sociedade ela produz. Esse texto ele traz uma informação absolutamente preocupante, porque é uma inversão na história da humanidade. Pela primeira vez esse texto ele vai dizer que uma coisa está acontecendo com a humanidade. Alguém aqui pode me dizer o que o texto ele diz que está acontecendo? Está regredindo? Sim. A humanidade ela sempre progrediu intelectualmente. O que é que os analistas estão dizendo? Em palavras bem toscas, estamos emburrecendo. Estamos emburrecendo. Não temos mais a capacidade de produzir. Quando eu falo não temos, é a geração, são vocês, desculpa, gente. Já não tem mais a capacidade de se expressar em textos mais complexos. Se ler textos mais complexos, não consegue entender. E isso tem muito a ver, o texto é claro, com a internet. Com a internet. Sabe por quê, meus amigos? Pensem comigo. Textos mais complexos pressupõem o quê? Um grau de atenção muito maior para você ler mais tempo. Ah, não quero ler textão não, textão eu não gosto. O que você quer ler? Textos pequenos. Sabe qual é o padrão de linguagem? Padrão meme. Sabe o que é o padrão meme? Frases curtas que não exigem um grau de esforço e intelecto muito grande para entender. Então, o jovem hoje em dia, ele está acostumado a lidar com memes. Ele lê a figura aqui, ele já passa para outro estágio, aquela coisa muito rápida. Qual o primeiro efeito na mente de vocês? Vocês vão perdendo a capacidade de assimilar textos maiores. E isso é uma tragédia. Porque pensamentos mais complexos vocês não conseguem mais aprender e nem reproduzir. E aí eu levo para o lado político. Vou falar aqui uma coisa. Como é seu nome, filho? Vitor. Vamos falar de segurança pública. É uma coisa importante para você? Por que segurança pública é uma coisa importante para você? A proteção das pessoas. Você quer andar na rua com proteção, não é isso? Começando a menina. Como? Kelly. Catherine. Catherine, o que é segurança pública para você? Assim, o que tem que ter para que haja segurança pública? O que tem que ter na rua? Para garantir sua segurança? Alguém pode me falar? O que as ruas têm que ter para garantir a nossa segurança? Se a redação for segurança pública no final do ano Enem, na sua mão, pá, disserte sobre segurança pública, vocês vão escrever o quê? Vocês sabem o que a maioria das pessoas fala sobre segurança pública? Segurança pública é assim, olha como que pensar pequeno favorece pensamento tosco. Segurança pública é policial na rua armado, olhando feio para as pessoas. E meu pai falou, com eles? Fica à vontade. Só um dia, tudo bem, nós como vocês estão animados, gente. Vocês não estão acostumados a ajudar a gente nessa coisa de à tarde. Sem problema. Pessoal, estão passando nas salas, também para desejar um retorno para vocês, ótimas aulas. Último ano aqui, né? Se quiser dar certo. Também para mim, vocês
né? Porque lá eu não tenho essa possibilidade. E outra, se você chegar lá, eu vou falar, volta e vai receber a chamada, eu vou te atender. E aí a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse atendimento, qual é a situação que vai acontecer, então é sempre bom reportar ao professor. Não que quando não fizerem isso, eu não falei também, mas até para vocês não perderem, assim, nenhuma possibilidade de frequência, nem tempo. Vou colocar lá no mural os horários de atendimento, tá? Segunda-feira já é certo que eu não estou na escola pela manhã. Hoje eu vim porque eu gostaria de recepcionar, me apresentar, tá? Mas às segundas-feiras pela manhã não estarei. Mas estarei 3 manhãs aqui que estarão lá no mural para vocês saberem. Mesmo dentro dessas 3 manhãs, pode acontecer de vocês procurar e eu não estar na escola. Por quê? É um professor orientador para os 3 períodos, para a gestão, de professor, enfim, para todos os setores da escola, mesmo vocês sendo prioridade. Então pode acontecer de ter um atendimento no conselho tutelar. Eu vou subir até o conselho tutelar, você vai me procurar, não estarei ali. O que você vai fazer? Deixa o nome, a série, caso você possa esperar para ser atendido ou queira, faça questão de ser atendido por mim, deixa o nome e a série, que assim que eu estiver na escola e for possível, eu vou procurar vocês para fazer o atendimento. A mesma coisa, eu vou deixar no mural, assim, as vocês são a última sala que eu estou passando, então assim que eu voltar os cargos, as funções e os nomes de quem atende vocês lá na parte da gestão, tá? Para vocês saberem quem procurar, com quem vocês falaram, enfim. Depois a gente pode tirar melhor essas dúvidas do que cada função vai atender vocês. Tudo que vocês precisarem me procurar, eu vou atender. Se não for comigo, vou direcionar para alguém. Por exemplo, chamar frequência e nota. Não é com o professor orientador diretamente, é uma problemática que você resolvida com a coordenação. Se você sabe disso, você vai direto na coordenadora do período da manhã, que é o Silene. Mas se você não souber, eu vou falar, bota o seu carro. Não, vamos lá, você vai ser atendido, só que aí você vai perder esse percurso de ter ido direto na pessoa certa e de repente pode ter estudante que queira ser atendido e precisa ser especificamente por mim, e aí eu estou parada para te atender, a gente acaba não viabilizando esse atendimento, utilizando, tá? Mas no demais, sinta-se à vontade para me procurar, como eu disse, quando eu estiver este nome, deixa série, e a gente vai conversando ao longo do ano. Sempre estarei na entrada nos dias que eu estiver aqui para vocês poderão me ver. Se eu não tiver, vocês podem procurar as pessoas, tá? As pessoas podem direcionar vocês também. Sejam muito bem-vindos, né? Ótimas aulas, sejam produtivos, né? E a gente vai saber quando as novas orientações, tá bom? Obrigada, professor. Boa aula para vocês, tá, gente? Complementar o que o professor falou sobre a redação, eu vou ser professora de redação e leitura, não sei se de vocês, mas tem o terceiro ano que eu vou pegar para redação e leitura. Em 2020, inventou-se que existe um modelo pronto de redação que é só você substituir algumas palavras. Agora, nesse ano que passou, as notas baixíssimas. E todo mundo, nossa, mas por que? Se eu peguei aquele modelo pronto da menina tirou 1000 e eu só mudei as palavras. Por quê? Porque os corretores perceberam que isso aconteceu. Que as pessoas estavam repetindo o mesmo tipo de texto. E se você repete o mesmo tipo de texto que o outro, quer dizer que você não está pensando sobre o assunto. Você só está repetindo. Né? Não há conhecimento em você sobre esse assunto se todo mundo está falando a mesma coisa. Por quê? Porque vocês perderam a capacidade de construir um parágrafo. Então é preciso que tenha um parágrafo pronto para vocês fazerem isso. Então, pensar em como construir parágrafos, impor a opinião de vocês dentro de uma redação é uma coisa que a gente se perdeu e que isso está chegando num momento muito drástico que até no Enem a gente está fazendo isso. Pegando o modelo pronto para ver se aumenta a nota. Sendo que a redação é metade da nota total que você vai ter. Ela é a mais importante. Então, você tem que mostrar conhecimento, que a gente não sabe colocar isso em palavras. Às vezes, está tudo na sua cabeça, mas você não consegue colocar no papel porque você não tem recurso linguístico. E esse recurso linguístico vem através da leitura, só que a gente não vê mais, né? A gente gosta de imagens. Esse é o problema. É isso, gente. Se você lê de maneira limitada, você pensa de maneira limitada. Então, por exemplo, falando da segurança pública. Todo mundo acha que no Brasil segurança pública é policial na rua armado. Tem que matar vagabundo mesmo. Isso que é segurança. Isso só, gente, memes é fácil falar isso, mas segurança pública é só isso. Vocês acreditam que tem uma boa escola no bairro é segurança pública? É segurança pública? Você ter iluminação nas ruas à noite é segurança pública?
Aparelhos culturais dentro de um bairro é segurança pública? Política de emprego para os mais jovens é segurança pública? Então perceba que o cenário ele é muito maior do que o menos pode falar. E aí quem é que se aproveita disso? Você tem discurso pequeno. Então tem que colocar a polícia na rua para ter segurança. Isso gera votos. Essa ignorância, essa coisa limitada gera votos, porque gera preconceito. Deu para entender o que eu estou falando? Então percebam vocês, escrever bem, ler bem, interpretar bem, te humaniza, cara. Você lê a realidade de maneira mais ampla, você se expressa de maneira mais ampla. Às vezes você quer falar, transmitir uma ideia para alguém e você não tem elementos para fazer isso. Mas é até para a pessoa que você gosta. Tem tanta coisa que você queria dizer para aquela pessoa, tanta coisa bonita que você sente, só que você não consegue colocar em papel, você não consegue transmitir isso para a pessoa. Você consegue entender, gente, que levar para as pessoas o que a gente pensa, o que a gente sente, nos faz mais humanos? Então, façam isso, leiam o máximo que vocês possam. Façam isso. Então, esse é um dos motivos para que o celular ele não esteja mais em sala de aula. Porque ele está podando isso. Entendam? A espécie humana, ela começa a dominar a escrita, ela elabora os primeiros sistemas escritos há 4.000 anos antes de Jesus Cristo nascer. É isso que nos fez ser os senhores desse mundo, meus amigos. Então nós não podemos perder essa capacidade. Por quê? Porque a regressão, meus amigos, é a barbárie. A regressão disso é a guerra. A regressão disso é campo de concentração. A regressão disso é você aceitar soluções simplistas. Não gosto de pessoas homossexuais, matem todas. Acabou o papo. É o simplismo que começa na capacidade de ler e escrever. Quanto mais vocês escreverem, meus amigos, melhor para vocês. Quanto mais vocês lerem, melhor para vocês. E não é apenas para fazer o Enem, é importante, não é só para conquistar emprego, é importante, mas é para a gente não perder o que é mais sagrado que a nossa comunidade. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Alguma dúvida? Segundo texto, esse aqui é mais específico, um site chamado Brasil Mais Educação. Esse site aqui, gente, é um site voltado para a escola, para a educação. Celular em sala de aula afeta a aprendizagem de diversas formas, diz estudo. O uso do celular na sala de aula pode afetar a memória e compreensão dos assuntos, bem como distrair os alunos e levá-los a se envolverem em atividades não relacionadas à escola, aponta o Relatório Global de Monitoramento da Educação de 2023 da Unesco. Quem sabe, quem não sabe, a Unesco é um órgão que pertence à própria ONU, é um órgão internacional, tá bom, gente? Não foi a direção do Luiz Borrego que inventou esse texto, é algo global. Depois de usar o celular, os alunos podem levar até 20 minutos para se concentrar novamente na aula. Por esses motivos, o uso do celular na sala de aula é proibido em alguns países. Atualmente, 1 em cada 4 países do mundo já proíbe ou tem política sobre o uso do celular em sala de aula, segundo o estudo da Unesco divulgado nesta quarta-feira. Países como Finlândia, uma potência da educação do mundo. Você pega qualquer índice educacional do mundo, Finlândia, esses países estão na ponta. Finlândia e Holanda anunciaram a proibição do uso do celular na sala de aula. Os smartphones foram banidos total ou parcialmente em México, Portugal, Espanha, Suíça, Estados Unidos, Letônia, Escócia e em províncias do Canadá. Então percebam vocês, o não uso do celular em sala de aula, gente, é uma política que está tomando o quê? Um aspecto global no mundo. Por quê? Todas as autoridades, neurocientistas, pedagogos, estudiosos da educação, não, isso é claro. O aluno que está com o celular em sala de aula, ele não consegue se desenvolver intelectualmente. Existem pesquisas que dizem o seguinte: você está aqui na sala de aula com o celular, você nem pegar o seu celular, tocou mensagem, você deu uma olhadinha, você demora 20 minutos para se reconectar com o professor de novo. Eu tenho uma aula de 50 minutos, se eu olhar no celular 3 vezes, o que acontece com a sua aula? Você não aprendeu nada, cara. Você não aprendeu nada. Então, assim, nós não estamos falando de algo que é um capricho da direção, que é assim porque a lei manda. Não é isso. É porque intelectualmente está aprovado. O uso contínuo de celular dentro do ambiente escolar, ele é extremamente prejudicial para vocês. Extremamente. Deu para entender, senhores? Alguma dúvida?
Agora, esse último aqui é um livro famosérrimo. E o nome do livro eu achei maravilhoso quando eu li o nome desse livro. Quem trouxe para mim, sabe quem foi? O professor Sérgio de matemática, ele que apresentou o livro pra gente. A Fábrica de Cretinos, nossa, nome forte, né? A Fábrica de Cretinos Digitais. Vou acompanhar a leitura. Por que os grandes gurus do Vale do Silício proíbem seus filhos de usar celular? Você sabia que nunca na história da humanidade houve um declínio tão acentuado nas habilidades cognitivas? Você sabia que apenas 30 minutos por dia na frente de uma tela são suficientes para que o desenvolvimento intelectual da criança comece a ser afetado? Esse primeiro parágrafo aqui, cara, ele fala dos maiores empreendedores do Vale do Silício. Alguém nessa sala sabe dizer o que é o Vale do Silício? Onde é o Vale do Silício? O Vale do Silício, na região norte-americana, onde estão as grandes empresas de internet do planeta Terra. É lá que o Zuckerberg trabalha. É lá que os donos das grandes plataformas para os desenvolvedores da inteligência artificial trabalham. E o que esse texto ele vai dizer? Foram feitas entrevistas com os maiores gurus da tecnologia. Esses caras não dão celulares para os filhos. Por que vocês acham que o Mark Zuckerberg não dá um celular para o filho dele usar? Ele acha que é bom? Mas ele vende, não vende? Ele vende para todo mundo. Por que os donos da Google, da inteligência artificial, Elon Musk, por que eles não dão celulares para os seus filhos? Por quê? Porque eles sabem, meus amigos, o quanto é ruim. Eles sabem o quanto é ruim o desenvolvimento. O que é conhecimento? O que é cognição de uma pessoa? Capacidade de aprender. O que, por exemplo, assim, você tem um problema cognitivo? O que eu estou dizendo? Você tem dificuldade de aprender. É aquilo que eu estou dizendo pelo texto. O uso excessivo da internet deixa a gente. Gente, eu vou usar a palavra correta. Vai emburrecendo a gente aos poucos. O uso da tecnologia digital, smartphone e computador tablets, pelas novas gerações tem sido absolutamente astronômico. Para crianças de 2 a 8 anos de idade, o consumo médio é de cerca de 3 horas por dia. Entre 8 e 12 anos, a média diária gira em torno de 5 horas. Na adolescência, esse uso sobe para quase 7 horas por dia, o que significa que mais de 2.400 horas por ano, em plena fase de desenvolvimento intelectual. Vocês já pensaram quantas horas no final do ano vocês ficaram na internet? Quantas horas? Se você pega 5 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses do ano, quanto tempo da tua vida você ficou na frente de um computador? Ou de uma tela? Vocês sabem que isso, meus amigos, empobrece até as nossas relações afetivas. Me permitam que eu sou de uma geração mais velha, acho que eu sou mais velho dessa sala. Sou mais velho dessa sala. Houve um tempo em que no final de semana, quando se colocava comida na mesa, era o momento que você trocava ideia com seu pai. Era um momento que você trocava ideia com a sua mãe. Sua mãe ia falar da escola, ia falar da vida dela. O que vai ser o celular? Cada um faz seu pratinho no micro-ondas, cada um no seu quartinho. Acabou-se as relações. Vocês sabem que eu perdi meu pai no ano muito casado. E hoje, às vezes, eu lembro de algumas cenas e eu choro sozinho. Bom, cara, eu lembro que você deu o celular na mão. Meu pai na mesa, eu trocava ideia, rapaz, eu nunca vi, celularzão na mão. Hoje eu arrancaria um braço meu para ver 5 minutos que eu pudesse ver meu pai de novo. A porra do celular, você vai cair. Meu pai não volta mais. Quantos momentos eu podia ter melhor com meu pai, com a minha mãe? Às vezes eu me arrependo de não ter gravado meu pai falando. Eu tenho poucas imagens do meu pai, vídeo do meu pai falando. Mas eu na droga do celular o tempo todo, tardes inteiras aqui na minha casa. E eu não tenho essas imagens do meu pai. Quantas ideias eu podia ter trocado com meu pai e com a minha irmã? E eu não fiz isso. E eu estou dizendo para vocês, esse uso exacerbado, ele mata nossas relações, cara. Você está namorando com uma pessoa, quantas coisas você podia fazer bem com essas pessoas, quantas ideias você tem que ter namorado? Você pode ver, vir uma mosquinha e ver as pessoas num pátio, por exemplo, cada um com seu celular, já não tem mais aquela ideia no pátio, aquela coisa gostosa, bonita.
levar em consideração. E aí, o texto aqui ele vai dizer uma coisa extremamente interessante. O celular ele faz mal para a nossa saúde. Me permitam ler aqui o último parágrafo para você, que foi o que mais me impressionou. Ao contrário do que a imprensa e a indústria de tecnologia costumam difundir, o uso das telas, longe de ajudar no desenvolvimento de crianças e estudantes, acarreta sérios malefícios à saúde do corpo, obesidade, problemas cardiovasculares, expectativa de vida reduzida, ao estado emocional, agressividade, depressão, comportamentos de risco e ao desenvolvimento intelectual empobrecendo na linguagem, dificuldade de concentração e de memória. Então percebam, eu enquanto pai, enquanto educador, tenho uma responsabilidade. Se você me perguntar assim, Edivan, você concorda que o aluno tem que ser ensinado a não usar o celular só porque diz a lei? Eu diria que não. Mas se me perguntar assim, professor Edivan, você acha que é lei para o aluno não usar o celular porque realmente faz mal para o estudante? O meu apoio a essa... E eu apoio. Eu acho que esse espaço é um espaço para o celular mesmo. E esse pensamento eu já tenho há uns 3 ou 4 anos. Então, eu não vou silenciar o celular de vocês porque eu estou defendendo a lei. É porque eu acredito que realmente esse é o ponto certo. Vocês conseguem entender a diferença? E aí, gente, vamos para a parte do procedimental. Eu não vou bater boca com nenhum de vocês para o celular. Felizmente, nesse aspecto, a lei é muito clara. Eu estou explicando a matéria. Como é seu nome mesmo, filho? Gabriel está com o celular na mão. Não vou bater boca com ele. Eu vou mentir naquele da sala e vai seguir para a direção da escola. Não estou aqui para tomar, não vou. Me dá o teu celular. Não vai rolar isso. Não vai rolar. A lei nem impede que eu faça isso. A lei é muito clara. Professor, o aluno está com o celular. Isso foi perguntado, mas falando, manipulando ou com o celular? Não, professor. O aluno está com o celular na mão. O senhor encaminha com a direção. Acabou o papo. Então, educadamente, eu falo, meu amigo, gentileza. E assim, cabe a você, mano, não discute comigo, que não sou eu. É uma lei federal. E federal e estado. O que acontece com o professor e funcionário público? E aí eu coloco na minha posição de trabalhador. Eu sou um trabalhador, sou funcionário público. Se a diretora entra, vê você com o celular na mão e eu sem fazer nada, qual que é a leitura legal? O professor não está obedecendo a lei diz lá, ele pode ser o quê então? Eu posso ir comigo, porque não estou cumprindo a legislação vigente. Uma das obrigações do funcionário público sou eu, é prezar pelo quê? Pelo obedecimento da lei vigente. Então assim, não é que se eu for pedir para você sair da sala, cara, não é que eu quero te prejudicar. Porque se eu não faço isso com você, quem perde o emprego? Quem responde um processo administrativo? Mas eu estou numa direção que não vai na minha cara, você sabe disso. Então, se eu fizer isso, sabe qual que vai ser o discurso aqui dentro dessa escola? Tá vendo que gosta da professora Edivan? Porque ele faz vista grossa. Porque ele passa pano para estudante. E aí quem se ferra? Vocês conseguem entender que isso me coloca numa situação extremamente delicada dentro dessa escola? Então não tem a ver com camaradagem, não tem a ver com eu não ir ou não para a sua cara. Tem a ver assim, é o meu emprego e eu vou zelar pelo meu emprego. E eu não vou para fazer uma média com você, para ficar bem na fila, você me cumprimentar lá fora, eu vou fazer vista grossa. Porque eu faço vista grossa. Aquilo ali faz vista grossa? Aquilo ali em cima faz vista grossa? Não faz. E a gente lá olhando, vamos ver se a sala do Edivan tem a ver com o celular e o que ele vai fazer. Vamos ver. E aí quem se ferra sou eu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então assim, gente, em relação à prática do celular, é essa. Comigo vai ser desse jeito. Eu vou passar para a professora para falar daqui do celular se ela quiser. Mesma coisa. Mesma coisa? Então vamos fazer isso celular ou não? Vamos de oração. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho do meu jeito de trabalhar a avaliação das pessoas. Daí você fala depois, tá bom? Daí se der tempo, eu vou no final, tá bom? Gente, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando agora, professor Edivan, como serão as aulas daqui para frente? Como serão as aulas daqui para frente? Vocês sabem que ontem eu fui lá na Calunga, estava lotado, um monte de pai, um monte de mãe, e eu vi umas cenas, eu tenho que contar isso para vocês, que eu fico ferrado quando eu vejo. Menina adolescente, ela estava assim, olha o Senhor, e a
acho que era 2 filhos adolescentes, deve ser irmão. Aí a mãe, filha, vamos levar esse caderno? Que era pequeno. Eu só olhei pra etiqueta, mais caro. Filha da mãe. Aí, canetinha, tudo, só do bom e do melhor. Aí eu tava com a Mariana, eu falei assim, Mariana, estão enfiando o dedo no olho do pai e da mãe. Vai dar 400 quilos de agora aqui. Aí o moleque vai pegar esse caderno na sala de aula, vai nem abrir. Às vezes o pai e a mãe faz dívida, compra do bom e do melhor para o filho estudar. Ela não abre nem o caderno na sala de aula. Aí um cara que vai falar assim, ah, mas fala da minha mãe não, que eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Você ama quem, filho? Você ama quem? Seu pai e sua mãe se lascando lá fora, bancando material para você e você não abre o caderno. Você ama quem? Falar que ama, filho, até papagaio fala. Amor é atitude. Amor é atitude, não é palavra. A palavra ela ilustra. Mas o verdadeiro amor é atitude. Tudo bem até aqui? Mas vocês têm material e vão ganhar material, não é isso? Como serão as aulas do professor Edivan? O professor Edivan foi ontem na Calunga. Ele tem uma pasta dessa para o terceiro. Ele comprou caderno. Ele já tem a aula elaborada, né? Comprou pasta. Isso tem uma pasta para o terceiro, uma pasta para o segundo, uma pasta para o primeiro, oitava série da outra escola, nono ano da outra escola, reforço. Eu comprei 7 pastas. R$350 a pasta. Tá? Trabalhei, investi para trabalhar. Porque como vai ser as aulas esse ano, gente? A gente esse ano vai ter que ter um ritmo mais forte. Eu tenho muito assunto para trabalhar com vocês. Só que dessa vez eu tenho que ser honesto. O Estado fez uma. Não vou mentir, o Estado fez uma. Por quê? O Estado preparou para cada um de vocês um material como esse. Esse aqui é de História e Física. E aqui você tem todos os conteúdos. Eu não vou conseguir trabalhar todos no bimestre. Eu vou ter que pular alguns. Não tem jeito. Não tem o que fazer. História, vocês terem uma noção, até abril. Quantos assuntos tem? Pode ler. 14 assuntos para trabalhar com vocês. Eu consigo dar conta disso? Sabe por que não? A gente sabe que o Estado prepara esse material como se vocês soubessem coisas que vocês não sabem. E aí eu tenho que explicar algumas coisas que aí não tem como avançar tanto. Mas eu vou usar esse material. Eu vou tentar seguir essa sequência. Algumas aulas eu vou, assim, tem 2 assuntos parecidos, eu vou tentar montar uma aula só. Alguns que eu não acho tão relevantes, eu vou pular. Mas a minha ideia é contemplar o máximo possível. Tudo bem até aqui? Mas o principal aqui, a parte de exercícios, eu amei. Porque aqui você traz textos que fala, ah, pensando que eu já respondi. Você está vendo que eu já respondi? Se eu perder isso aqui, nessa sala, não peguem para vocês, me devolvam, está respondido, tá bom? Então o que acontece? Aqui o professor vai dizer assim, esses textos, gostou? Olha, tem uma... Da onde é esse exercício aqui, filha? Olha aí. Enem. Então você vai dialogar com exercícios que vai te forçar a ler, vai te forçar a interpretar. Então é muito melhor do que aquela pergunta e resposta que eu dou. Deu para entender? Professor, mas o senhor vai passar todos os exercícios? Não todos, mas aqueles que eu acho que são fundamentais eu vou passar. Deu para entender o que eu estou falando? Então assim, cada um de vocês vai receber um desse. Professor, é para trazer para a aula? É. De repente naquela aula eu nem uso, de repente eu só explico. A gente só troca ideia, então, mas eu vou entender. Agora nós vamos fazer exercício da página tal. Se eu ver, só 30 segundos, se eu perceber que a gente está muito atarefado, eu começo outro assunto e peço para vocês responderem em casa. E eu quero responder na próxima aula. Por que eu estou falando dessa maneira? Para a gente conseguir fazer o quê? Cara, avançar, se a gente consegue avançar. Então, por favor, pode falar. Pessoal, bom dia. Eu vou encaminhar para vocês esse papelzinho para quem não preenche os dados da expectância, tá bom? Quem e aí precisa? vocês preenchem e no máximo hoje ou até amanhã cedinho vocês tragam esse papel preenchido. Eu acho que a informação que vocês já têm, né? RG, CPF, CEP lá vai fazer vocês, para
importante na escola? Professor é importante? Aluno é importante na escola? Mas aqui nós temos uma trabalhadora que sem ela, isso aqui não roda. Aqui, ó, funcionária nossa, funcionária. É a pessoa que está lá fora e está tentando gerenciar. Eu já vi várias vezes o desrespeito de algumas pessoas tratam esses funcionários. São pessoas da nossa quebrada, da nossa periferia. Então a gente tem que tratar essas pessoas com dignidade. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ah, sobrou, ó. Ah, foi na minha cara. Imagina. Então é o seguinte, como é que vai funcionar? Vocês sabem qual que é a minha metodologia, não sabem? O grosso não vai mudar. Tem um assunto, vamos fazer um mapa mental aqui rapidamente. Não vai ter texto para copiar, vou fazer aquele mapa mental. A gente vai discutir bastante o assunto e aí depois a gente aprofunda para quê? Para cá. Tudo bem, senhores? Esse ano, vocês vão ter as provas institucionais, vocês sabem disso. Mas o que acontece? E eu estou ainda pensando como eu vou fazer. Acabou aquele papo de uma matéria, uma prova. Uma matéria não vai rolar. Eu vou explicar o máximo que eu puder e o dia que eu marcar minha avaliação, vocês vão ter uma gama legal de assuntos para ter essa aula. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Vai ser mais ou menos assim. É como as provas que vocês fazem institucionais. Vocês não faziam um provão no mês inteiro? Vai ser uma coisa muito parecida com isso. Tudo bem? Só que uma coisa que eu vou tentar fazer para ajudar muito todos aqui. Se tudo der certo como eu estou pensando, ao final de cada bimestre, eu vou dar, além das provas ordinárias, eu vou elaborar uma prova de recuperação, para fazer com que todos consigam acompanhar. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? A metodologia é essa. Detalhe importante, vocês sabem disso. Essa parte em que eu discuto, que eu explico a matéria, ela é de suma importância. Vou continuar fazendo a mesma coisa. O que, gente? Vai ser gravada as aulas. Vai ser gravada toda a aula e eu vou jogar no YouTube depois. Faltou na aula? O professor estou doente, faltou? Deve YouTube é assistir a aula em casa. Tudo bem? Pra quê? Pra que eu não tenha que ficar voltando toda. Ah, professor, mas eu voltei. Não, assiste a aula em casa que você vai se dar bem. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida em relação a isso? Eu nem estou estruturando, mas de maneira geral é isso que está na minha cabeça. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Então, assim, vocês ganharam um material novo. Isso aqui, gente, não é opcional. Pensando, vou falar com a direção, chegando no final do bimestre e tal, não vou falar o que eu vou fazer, mas talvez, para mim fechar a sua média, eu dou uma olhadinha a ver se você fez, né? Eu acho que isso vai ajudar. Vai estimulá-los um pouco mais. Professor, fique à vontade. Fala aí. Gente, eu tenho um modo de trabalhar bem parecido com o professor Edvan. O que seria primeiro orientação de estudos em língua portuguesa? O nono ano teve, o ensino fundamental teve ano passado, e era muito diferente porque a gente não tinha, eu dei orientação de estudos ano passado, a gente não tinha material, a gente não tinha voz, a gente não tinha nada. Esse ano o Estado ele fez uma, né? E ele preparou esse material aqui. Nós temos 2 aulas por semana, então apenas uma vez por semana, porque acredito eu que colocaram 2 aulas seguidas, né, eu espero, vocês terão que trazer esse livro um pouco maior. O livro de língua portuguesa é igual ao que o professor mostrou para vocês, é diferente deste daqui. Esse aqui é para o ano todo. Aquele ali, se eu não me engano, é bimestral. Primeiro bimestre. Tá? Ele também é um livro consumível, então vai ter as partezinhas aqui para vocês responderem. E como que acontece a língua portuguesa? Porque eles colocaram essas aulas e dividiram redação e leitura também. Porque o estudo da língua, ela tem 3 frentes, né? A linguística, que estuda a língua, né? Maneira de falar, variação linguística, gramática. Enfim. A gente tem a gramática e a gente tem a literatura. Pelo que eu entendi, a parte literária das escolas literárias ficaram com a professora de português e a parte de gramática também. A parte de redação e leitura, produção de texto, com a professora de redação e leitura, que eu vi que não sou eu, o de vocês, é de outra turma. E orientação de estudos vai fazer um apanhado disso tudo.
bonitinho que chama a atenção de vocês. A gente vai discutir vídeo, vai discutir música. Eu gosto muito de trazer rap para a sala de aula para a gente discutir a questão social também. Eu sempre trago a questão social junto com a matéria. Ah, professora, sei lá, no dia eu vou explicar gramática, que é a parte mais chata da língua portuguesa. Para mim é a mais chata, a mais difícil também. Ah, eu vou ter que explicar para vocês oração subordinada completiva nominal. Professor, eu não faço ideia. Primeiro, o que é uma oração? Aí toda frase que tem verbo. Professor, eu faço ideia do que é um verbo. Volto, porque o papel do professor de orientação de estudos é sanar as dúvidas de vocês. Então, eu vou explicar lá do início, se for preciso, o que é um verbo. Tá? E eu preciso de total atenção, porque gramática é muito difícil. Beleza? E assim, gente, aula dada é aula estudada, então a gente precisa muito fazer exercícios. Se você não faz exercícios, você não tem o seu aprendizado completo ali. Então vai ser sempre assim, mapinha mental, explicação, exercícios desse livro, e talvez eu possa trazer mais, além disso, mais alguns exercícios pra gente fazer junto. Eu gosto de Kahoot, a gente pode fazer... Enfim, eu tô pensando, torta na cara, essas coisas pra gente ir, né, aprendendo com um pouco mais de facilidade. Uma coisa que eu faço que é diferente dele é que eu gosto de dar vistos. Então, fez a página lá, mostra pra professora, a professora carinha, você vai organizar por quê? Não, imagina! Jamais! Gente, eu vim de uma educação... É que eu vim de uma educação... eu já dei aula com educação infantil, e eu tenho carimbos, que eles têm desenhinhos, e assim, eu paguei caro. Então eu quero muito usar com vocês, tá? Então eu vou estar listando. No final do bimestre eu vejo lá os vídeos que eu dei pra vocês. Vai ser parte, vai compor a nota, tá? Eu não sou uma professora de dar prova, mas eu gosto muito de receber informações de forma oral mesmo. Eu vou perguntar pra você lembra dessa questão? Me explica aí o que tá acontecendo e tal, pra gente fazer essa troca. Beleza? Tô estruturando ainda como professor, né? A gente tá com bastante trabalho acumulado, mas conforme a gente vai passar aí, a gente vai se adaptando juntos, beleza? Agora tem uma ideia que é muito forte. Senhoras, queremos uma sociedade justa? Queremos felicidade no mundo? Queremos. Mas queremos fazer um bom livro? Queremos. Por que não tem insistido tanto no livro? Vocês estão numa escola pública, eles estão... Você quer fazer universidade, filho? O que você quer fazer nessa universidade? Qual curso? Pedagogia. Quer fazer universidade, filho? Por quê? Com estética. Quer fazer ou não fazer? Não? Quer fazer? Eu quero conversar com vocês sobre isso. O terceiro ano é um ano muito difícil na vida de vocês. Você está na sua casa, chega a sua madrinha, chega seu tio, visita final de semana. Está no terceiro ano. Vai fazer faculdade, hein, filha? Vai fazer. Vocês vão ouvir esse tipo de intervenção o tempo todo, principalmente depois do meio do ano. Há uma pressão social para que vocês façam uma universidade. E isso, às vezes, arrebenta a saúde mental de vocês. Porque o pai olha para vocês com cobrança, o tio olha com cobrança, o namorado falando de que vai fazer a universidade, você fala, mano, se eu não fizer, eu estou ferrado. O que eu posso dizer sobre isso com vocês? É claro que depois do ensino médio, o caminho comum, as pessoas fazem a universidade. Mas elas devem se precisar para fazer imediatamente depois do ensino médio? Se tiver na sua cabeça o sonho de fazer, já decidir, vai, investe nisso, tá certo. Mas nem sempre esse é o melhor caminho se não está no seu horizonte. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha tem 32 anos. Hoje minha filha é formada em enfermagem, ela é enfermeira, ela é pós-graduada e tem um monte de diploma de complementação. Eu dei ela para minha filha no Vicente Leporaça, dei ela há 16 anos. Quando a minha filha acabou o terceiro ano, ela só trabalhava. E aí aquela pessoa vai fazer faculdade? Não sei. Ela passou 2 anos sem saber o que fazer. Aí depois passou os 2 anos, ela falou, vou fazer um curso técnico de enfermagem, lá na Cruz Vermelha.
ela fez o curso técnico, gostou, e aí foi fazer o quê? A graduação, a faculdade. E aí ela entregou. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que vocês, se tiver o sonho de fazer uma universidade, invista. Mas se você percebe que não é o seu momento, não se mate por causa disso. Professor, vou fazer um curso técnico na área para ver se é isso que eu gosto. Professor, quero montar um negócio. Por que não? Só que assim, o que vocês não podem fazer é ficar parados. Vocês entendem o que eu estou falando? De repente a faculdade não está no seu horizonte agora. Se tiver, corre atrás. Mas se não tiver, respeita o seu tempo. Deu para entender isso? Mas independente do que vocês façam, não parem depois do ensino médio. Porque a tendência às vezes é você arrumar um emprego, começa a ganhar uma graninha, acha que tá bom. E não tá bom. Porque quando você não tiver nem seu pai nem sua mãe, você vai perceber que... Gente, desculpa, eu vou falar uma coisa que é horrível falar, mas eu vou falar. 99% dos empregos no Brasil exigem o ensino médio. Incompleto ou completo? Vocês sabem aqueles meninos que eles andam ou correm na chuva 10, 11 da noite com um carro, um caminhão cheio de saco de lixo jogando? Vocês sabem aquilo ali? Saco de bosta, saco de dejetos, os caras que a gente chama de coletores de lixo. Se vocês saírem dessa sala aqui agora, forem naquela empresa de coleta de lixo para fazer uma ficha, nenhum de vocês vai ser admitido. Sabe por quê? Porque vai ser, minha mãe chamava de lixeira, não gosto desse nome. Para você ser coletor de lixo, tem que ter o ensino médio completo. Então, o que vocês vão alcançar no final do ano é uma conquista? É uma conquista. Mas essa conquista só vai nivelar vocês com qualquer pessoa lá fora. Para você ser um frentista de posto de gasolina, para você trabalhar com qualquer, no McDonald's, você tem que ter um ensino médio completo. É isso que vocês estão conquistando. Então só isso é o suficiente? Não se iludam. Só o ensino médio é insuficiente, principalmente por conta das inovações tecnológicas da atual era. Deu para entender o que eu estou falando? Enem. Quem é que vai fazer o Enem? Todos os brasileiros na idade de vocês. Desde aquele que estuda no José Luiz do Rego, fala o nome daquele colégio lá, até esse. O que isso quer dizer? Que o cara que estuda no José Luiz do Rego, quando for fazer o Enem, do lado dele, vai sentar um moleque desse colégio. Esse colégio, eles estão no terceiro? Estão fazendo o terceiro, estão tendo aulas que vocês nem têm, reforços que vocês nem têm. Isso até mentia. Esse ano, quando dá mentir, esse moleque vai para casa, ou de helicóptero, ou no carro do motorista, ela já falou. Ele vai chegar na sua casa, vai bater aquele bandeco gostoso. Quando der umas 3 da tarde, ele vai para onde? Objetivo, etapa, ângulo. O moleque estuda de manhã e à tarde ele está fazendo um cursinho. Sabe para quê? Enem 2025. É o cara que vai ser lá no teu lado. Vai ser lá no teu lado para disputar. Então eu pergunto, nesse sentido, tem tempo para perder aqui? Tem tempo para perder aqui? Você acha que esse moleque está preocupado se ele pode usar celular numa sala de aula? Esse moleque está sendo criado e tem um cabo de briga para engolir vocês. É exatamente isso. E aí você fala, pô, professor, eu estou derrotado. Tá não, cara, você não está derrotado não. A escola pública, ela não é de excelência. Mas me permitam aqui uma conversa com vocês. Eu vou dar aula sobre Revolução Industrial e a primeira aula, não é? Revolução Industrial. Eu dou uma aula, você, pô, legal essa aula, mas você quer o quê? Aprofundar? Mano, você entra no YouTube, espera na TV da tua casa, põe lá no YouTube, Revolução Industrial. Cara, vai ter 30, 40, 50 professores diferentes. Com gráfico, com mapa, com animação, aulas de excelência. Detalhe, não entendi esse pedaço. Dá uma pausa, volta, assiste de novo, anota. Não tem mais desculpa. Vocês têm as ferramentas de estudo à disposição de vocês. Professor, eu não manjo nada de química. Tenho uma dificuldade imensa em gramática. Aulas maravilhosas na internet. Aí, em vez de você ficar a tarde toda vendo status de Instagram, vai estudar, cara. Vai estudar porque esse é o teu ano, meu amigo.
para isso? Desculpa, gente, se tivesse condições, vocês não estariam olhando para minha cara agora. Vocês não estariam numa escola pública olhando para minha cara. Então, por que o Enem é importante? Porque para muitos de nós, meus amigos, é a única ferramenta para você atingir o seu sonho de uma universidade. A única ferramenta. Não se iludam, gente, Enem não se estuda faltando 3 meses para a prova. Exame Nacional do Ensino Médio. A coisa que eu tenho mais raiva na minha vida. O cara faz o primeiro ano na escola pública, mas bosta nenhuma. É empurrado para o segundo ano. Chega no segundo ano, pô, que no ano passado, esse ano é que se dane. Passa no segundo ano, tá aqui nessa sala. Sabe nada. Faz o terceiro ano daquele jeito. Aí quando chega no mês de outubro, todo mundo falando de Enem, você fez a sua inscrição, fez aonde? Fez aonde? Ele faz a inscriçãozinha dele. Ele vai lá no Instagram e me mandou uma mensagenzinha. Professor, em outubro, o Enem é no final de novembro. O que eu estudo pro Enem? Faltando 1 mês e meio para a prova. Qual que é a chance desse cidadão? Qual é a chance desse cidadão? Nenhuma, ele está fora. Ele está fora. Então assim, gente, quanto mais vocês estudarem para o Enem, quanto mais vocês se dedicarem, quanto mais vocês lerem, melhor para vocês. Estudem para o Enem, gente. O Enem, gente, não vai definir quem você é. Nenhuma prova define o que você é, mas ela define os lugares que você chegou. Desculpa, é assim. Se você vai adentrar uma universidade de ponto, uma federal, é o Enem que vai decidir. Depois eu vou falar. Depois eu vou falar, né? Ajoelhou reza. A filha da Mariana, filha da professora Mariana, ela passou em 2 faculdades. Duas faculdades públicas. Ela só não sabe que vai porque ela não quer ir para o Rio de Janeiro, né? Porque ela vai morar em pública e tal, mas se quisesse poderia ir. Uma faculdade federal. Por que vocês não podem fazer isso? Por que vocês não podem, gente? Parem de pensar pequeno. Quem está do lado da ponte olha para vocês, sabe como o quê? Vocês sabem como que a burguesia olha para vocês? Mão de obra barata. As dondocas lá de Moema querem menininhas bonitinhas que nem vocês, vai cuidar dos filhinhos dela, porque elas vão para academia. Elas querem vocês para isso. Os playboy querem vocês para manobrar o carro deles. Eles querem isso. Eles querem isso. Nós que estamos aqui na periferia, nós somos vistos como mão de obra barata. Então o que eles esperam de vocês? Que vocês saiam daqui sempre analfabetos. Sabendo atender o telefone, esfregar o chão, para eles tá bom. É como se vocês não tivessem direito ao sonho. E eu estou dizendo para vocês, vocês têm direito ao sonho. Vocês têm direito. Eu não estou vendo, e eu estou olhando para os planos de vocês. Eu não estou vendo ninguém que possa dizer assim, professor, e infelizmente lá no Capão onde eu dou aula, às vezes a gente encontra essa situação que eu vou falar. Professor, eu estou aqui porque eu quero comer. Professor, eu quero trabalhar comida, porque eu estou aqui na escola porque eu quero comer. Olha os planos de vocês, gente. Ninguém está aqui porque está com fome, porque está passando fome em casa. Então, olha os planos de vocês, o seu óculos, o seu cabelo, o seu nome. Pô, vocês não estão aqui que estão passando fome. Sabe, vocês têm condições. Às vezes o pai e a mãe que está comendo um dobrado agora está falando, eu estou me ferrando, mas o meu filhão está estudando, a minha filhada está estudando. Então, gente, estudem. Se não der para passar nesse Enem, se preparem para o outro, mas o que vocês não podem é falar assim, isso não foi feito para mim. Eu sou pobre, eu sou burro. Não é, é assim que eles querem que vocês pensem, mas eu estou dizendo, não pensem dessa maneira. Se fosse por muita gente, meus amigos, que eu conheci na minha vida, eu não estaria aqui. Muita gente diz, mano, pessoal já preencheu aí? Bilhete? Pessoal, eu vou levar agora. Só quem tiver preenchido. Desculpa aí, tá de fã. Não, cara, Eu só vou levar agora quem tiver preenchido tudo. Não pode faltar nenhuma informação. RG, CPF, data de expedição. Quem tiver preenchido tudo certinho, destaca e me entrega essa tirinha aqui, por favor. Quem não tá, vai preencher em casa e vai trazer aqui na escola o mais rápido possível e entregar na secretaria, beleza? Quem tiver com tudo preenchido, me entrega aqui agora, por favor. Tem alguém que tá nesse caso? Pode levar pra casa, não tem problema, mas entregue o mais rápido possível, tá? Só isso, gente? Mais alguém vai entregar agora? Mais alguém agora? Não? Então beleza, obrigado, viu?
Valeu, Edvan. É isso, cara. Valeu, valeu. Me permitam agora, eu vou digitar, cara. Eu vou fazer uma coisa daí certo, tá bom? Me permitam uma coisa. Vou explicar pra vocês acontece só no Brasil. Gabriel, né? Gabriel, história, final do ano, qual que é a sua nota máxima que você pode tirar? Quantos pontos você pode ter em história no final? No final do ano. Errado. 40. Se você tirar 10, 10, 10 e 10, você tem acesso a quantos pontos? 40 pontos. Isso serve para qualquer matéria, não é isso? Esse é o correto, não é? Mas acontece uma coisa, acontece só no Brasil. Sabe o que acontece no Brasil? O governo fala assim para você, mano, você tirar o 40 não, tira só 20, você está aprovado. Aí o aluno, em vez de querer tirar os 10, ele quer tirar 5, 5, 5, 5. Ele vai passar de ano? Vai, ele vai passar, não vai? Mas e eu cansei de ver isso. Quando ele tira 5 numa prova, ele fica contentado. Ele fica satisfeito. Ai, tirei 5, meu Deus! Eu pergunto para vocês, o que acontece com esse tipo de gente que se satisfaz com 5? O que acontece com essas pessoas? Elas têm possibilidade de ganhar alguma coisa a mais? Tem possibilidade, gente? Você acha que um aluno que está acostumado a tirar 5 está satisfeito? O que quer dizer uma prova como o Enem para ele, o vestibular de ponto? O que quer dizer para ele? A derrota. É a derrota. Sua mãe passa mal, cara. Você leva ele em Boimirim. O médico olha para aquela sua mãe e faz o exame e fala assim, cara, é o seguinte, sua mãe tem que fazer uma operação do coração, é agora, ou você vai perder, sua mãe vai morrer. O que você vai falar? O cara, mano, pelo amor de Deus, opera minha mãe, não é isso? Aí o cara vira para você e fala assim, professora, mas eu sei operar metade do coração, outra metade você reza. Você vai conferir esse profissional? Você tem um carro, você vai fazer uma longa viagem, tem que estar com o carro bala, não é isso? Você leva no mecânico. O cara fala assim, ó, eu sei fazer a revisão só da metade você pega a estrada e reza. Você vai botar uma nesse cara? Não. Alguém aqui confia em qualquer profissional que faz só a metade do serviço completo? Por que vocês acham que o Estado quer que se satisfaz ou aprova um estudante que não aprendeu a metade que ele devia aprender? Gente, 5 é uma nota medíocre. 5 é aquela nota que você dá para se livrar do cara na escola. Não quer dizer que eu estou aprendendo nada. Quando você for fazer uma ficha de emprego, uma dinâmica para entrar no trabalho, ninguém vai querer saber, meu parceiro, a sua nota. Vai estar o cara de 10 e de 5 disputando a mesma vaga. Quem é que vai ter mais ferramenta para conseguir a vaga? O cara que tirou sempre 10, que é o cara que quer aprender muito mais. Deu para entender o que eu estou falando? O mercado de trabalho precisa de pessoas medíocres. Sabe por quê? Porque tem subemprego. O subemprego precisa ser preenchido. Precisa de gente para lavar o quintal, para lavar o banheiro. E eu não estou falando mal desses trabalhos. Todo o trabalho é digno, mas é um trabalho que não vai te remunerar como você merece. Deu para entender o que eu estou falando? Não se satisfaçam com a mediocridade. Não se satisfaçam com 5. 5 é pouco. Tudo bem, senhores? Gente, você vai talvez falar alguma coisa, mas por mim é isso. Prazer imenso, mais uma vez, estar com vocês. De verdade, para você, de verdade. Um prazer também conhecer vocês. Eu estou há 3 anos no Boimirim, é meu 3º ano, mas eu estava dando aula no período noturno. Então, espero que a gente tenha uma boa convivência, que a gente aprenda muito juntos, porque o professor também aprende com o aluno. E que lá no final do ano eu possa me emocionar com a formatura de vocês e com vocês falando que conseguiram ter um bom desempenho no Enem,